Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade às apresentações para a disciplina de ecotoxicologia, hoje eu, Mariana Alves Calzada e a Ana Luísa Risseto vamos apresentar o artigo que é intitulado como Lixiviação do fungicida triadimenol em macrolisímetros de latossolo da região de Lavras, Minas Gerais, e esse artigo ele foi publicado no ano de 2005. A agricultura voltada para o aumento de produtividade tem incentivado o crescimento no uso de produtos químicos biocidas. Esses produtos, eles também são chamados de produtos fitossanitários. Eles servem para a proteção das lavouras contra insetos, pragas, doenças e plantas daninhas. Embora esses produtos eles evitem as perdas na produtividade das culturas, eles podem causar algumas contaminações nos agroecossistemas. Muitos deles são tóxicos a organismos não alvos, inclusive nós, seres humanos. Outro fator importante é que os recursos hídricos, eles são particularmente suscetíveis à contaminação com resíduos desses produtos fitossanitários. Tem sido mostrado em trabalhos que esses resíduos eles podem ser arrastados pelas águas das enxurradas, está simplificado na figura 1, e, e também eles podem ser percolados no solo, representado pela figura 1, letra B. A aplicação de produtos fitossanitários no solo, visando o controle de insetos e micro-organismos prejudiciais à cultura do cafeeiro, é uma prática muito comum entre os cafeicultores de todo o nosso país. E dentre esses produtos, destaca-se o fungicida triadimenol. Ele é muito utilizado para o controle do fungo causador da ferrugem do cafeeiro. O triadimenol ele é um composto bastante lipofílico. Essa característica está relacionada com a habilidade deste composto em dissolver em lipídios de uma forma geral. Ele apresenta um coeficiente de partição entre octanol e água de 3,2. Alguns autores relatam que esses compostos com características lipofílicas apresentam altos coeficientes de absorção na matéria orgânica do solo. E, portanto, espera-se que sua lixiviação seja relativamente baixa. Por outro lado, a degradação do triadimenol em solos europeus e brasileiros revelou-se muito lenta, com valores de meia-vida de até 294 dias. Como a gente já viu em apresentações anteriores, essa meia-vida se refere ao intervalo de tempo em que uma amostra do elemento se reduz à metade. E Carvalho, em 2002, apontou que, apesar dos valores do coeficiente de adsorção do triadimenol nos solos se revelar relativamente alto, ou seja, acima de 3, a lenta degradação deste composto pode resultar em uma lixiviação em condições de campo. Em 1994, Petrovic e colaboradores investigaram a lixiviação do triadimenol. Foi utilizado lisímetros com 37 centímetros de profundidade e continha material de solo arenoso com baixo teor de matéria orgânica. A aplicação do produto foi feita no início do mês de setembro e 10 meses depois ainda se tinha resíduos desse componente lixiviado. Mantrogolo, em 1999, também investigou a lixiviação do triadimenol, só que ele utilizou colunas de 5 e 10 centímetros de material de solo desestruturado. Esse solo ele foi coletado da camada superficial de um latossolo da região de Viçosa, Minas Gerais. Esse autor ele não detectou resíduos de triadimenol na água percolada, nas colunas de 10 centímetros. Então, ele concluiu que a lixiviação do composto era muito baixa, não colocando em risco a contaminação do lençol freático, daquele solo em condições de campo. Contudo, neste experimento, a água simulada, a chuva simulada, foi de apenas 60 milímetros. Como nós sabemos, os índices anuais de precipitação pluviométrica são muito maiores nas regiões de cultivo do cafeeiro. E em vista da alta estabilidade do triadimenol, fica clara a possibilidade de lixiviação do composto a maiores profundidades. Desse modo,
Conduziu-se esse trabalho com o objetivo de investigar a lixiviação do fungicida triadimenol em 2 latossolos representativos da região de Lavras, Minas Gerais. Adicionalmente, objetivou-se subsidiar futuros estudos sobre o desenvolvimento ou validação de modelos de simulação da lixiviação de produtos fitossanitários em solos brasileiros. Material e métodos. A lixiviação do triadimenol foi investigada em lisímetros do Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Foram utilizadas colunas contendo material de solo das classes latossolo vermelho distroférrico e latossolo vermelho amarelo distrófico. Latossolos são, como nós sabemos, são solos minerais homogêneos com pouca diferenciação entre os horizontes ou as camadas e são facilmente reconhecidos da cor homogênea em sua profundidade. Particularmente, os latossolos vermelho distroférrico possuem características vermelhas bem acentuadas, as cores, né, em virtude dos altos teores de óxido de ferro na sua composição química. E os latossolos vermelho e amarelo distróficos são solos com elevada permeabilidade e baixa retenção de água, o que os torna sensíveis à degradação sobre o manejo agrícola. Essas colunas de solo foram obtidas em 1983. As colunas foram coletadas em cilindros de aço que continham 1 metro de diâmetro e a profundidade era de 0,45 e 0,90 metros, mantendo a estrutura original dos solos. Para a implantação desse experimento, as colunas de solo foram submetidas a medições de sua condutividade hidráulica saturada. Foi obtidas através do permeâmetro de Guelph, que está representado na foto, e utilizou-se colunas de água de 5 e 10 centímetros. As propriedades físico-químicas dos solos estudados são mostradas na tabela 1. Como nós podemos observar, o latossolo vermelho distroférrico possui teores superiores de argila nas camadas de 0,8 centímetros e 52 a 100 centímetros. Além disso, a porcentagem de matéria orgânica e a quantidade de dióxido de ferro também são superiores no latossolo vermelho distroférrico. Foi utilizado o produto comercial Photon, o qual é formulado em grânulos para aplicação no solo. Esse fungicida ele é formulado pela empresa Bayer. Ele é classificado como medianamente tóxico. É um fungicida sistêmico do grupo químico triazol. E a bula que está presente no slide, a única diferença é que a formulação é em suspensão concentrada. Esses fungicidas, eles atuam inibindo a biossíntese de ergosterol, que é um importante componente da membrana celular dos fungos. Como eu tinha dito, ele é um fungicida sistêmico com amplo espectro de ação. E ele é exclusivamente indicado para o controle de doenças nas culturas do café e do trigo. A aplicação do fungicida foi feita no início do período chuvoso, ou seja, em 3 de novembro de 2000. E em cada coluna foram aplicados 14 gramas da formulação. Essa quantidade foi estabelecida pela recomendação feita pelo fabricante para cafeeiros adultos, assumindo-se a área do lisímetro equivalente a uma cova de cafeeiro. Então, por ocasião dessa aplicação, foi removida toda a vegetação e foi mantida sem vegetação durante todo o experimento. O produto ele foi aplicado simulando uma aplicação com matraca e foi incorporado a 5 centímetros de profundidade, em 7 pontos. Então, foi 2 gramas por ponto. Em função do número limitado de lisímetros, foram conduzidos 2 repetições para a profundidade de 0,45 metros e 3 repetições para a profundidade de 0,90 metros. A água percolada nos lisímetros foi coletada em recipientes de aço inox com 15 litros de capacidade, acoplados à tubulação proveniente dos lisímetros. As amostras foram coletadas até o final do período chuvoso, por volta de 150 dias após a aplicação. Por ocasião das coletas, o volume de água
percolado foi medido e uma amostra foi separada para análise. Essa amostra ela continha 500 ml. Por volta dos 190 dias após a aplicação, procedeu-se a adição diária de 15 litros de água aos lisímetros durante 2 semanas. O volume de água percolada nesses lisímetros foi diariamente medido a intervalos de 2 e 3 dias, e uma amostra foi coletada para análise desses resíduos. De cada amostra, foi retirada uma subamostra que continha 100 ml. Essas subamostras foram submetidas à extração dos resíduos em um funil de separação através de 3 partições sucessivas, com 50 ml de clorometano cada uma. E assim passou às fases orgânicas em cerca de 20 gramas de sulfato de sódio anidro. Após a eliminação do diclorometano em rota a vapor com banho de 45 graus Celsius, os resíduos foram transferidos em acetona para tubos de centrífuga graduados e ajustou esse volume para 2 ml. A determinação quantitativa do triadimenol foi feita em cromatógrafo a gás, operando com um detector de captura de elétrons. Nessas condições, o tempo de retenção do triadimenol foi de 2 minutos e 10 segundos. Esse padrão analítico foi utilizado nas análises foi fornecido pela Bayer, e a especificação de pureza era de 97,4%. Para a certificação do teor de ingrediente ativo na formulação do fóton, 2 amostras de 10 gramas cada uma foram submetidas à extração de ingrediente ativo, usando 100 ml de acetona como solvente extrator em mesa agitadora durante 1 hora. Após a decantação dos resíduos sólidos, retirou-se uma alíquota de 1 ml da solução cetônica, a qual foi apropriadamente diluída e analisada por cromatografia gás líquido. Os dados diários de precipitação pluviométrica e temperatura média do ar durante todo o experimento foi obtido através da estação meteorológica da UFLA, localizada a cerca de 40 metros do local onde encontram-se os lisímetros. Em relação aos resultados de discussão, nessa tabela são mostrados os valores de condutividade hidráulica saturada dos dois materiais de solo, que são o latossolo vermelho distroférrico, que é o LVDF, e o latossolo vermelho amarelo distrófico, que é o LVAD, que estão contidos, nas colunas de lisímetro. Então, conforme já foi dito, foram feitas 2 repetições para profundidade de 0,45 metros e 3 repetições para profundidade de 0,90 metros. Nós podemos observar, pessoal, a grande variação que teve entre os valores obtidos por diferentes lisímetros, até mesmo do mesmo solo. O latossolo vermelho distroférrico, que é o LVDF, apresentou valores médios de condutividade hidráulica maiores que o solo do LVAD, que é o latossolo vermelho amarelo distrófico. Isso se deve à sua estrutura, ele é um pouquinho mais granular. Foram feitos alguns testes com as análises de amostras da formulação do fóton, que revelou um teor médio de 62 gramas de ingrediente ativo por quilograma, que é um valor muito próximo daquele especificado pelo fabricante. Então, por isso, para os cálculos de quantidade totais de resíduos percolados nos diferentes lisímetros, em relação à quantidade aplicada do composto, foi considerado o teor de ingrediente ativo já especificado na formulação, que seria o de 60 gramas. Foram obtidos os dados climatológicos durante todo o período experimental, com a precipitação em milímetros e a temperatura média em graus Celsius, arranjados de maneira semanal. No local de estudo da UFLA, do dia 31 de outubro de 2000 ao dia 11 de junho de 2001. E nós podemos notar que na primeira semana houve um volume maior de chuva, e isso acabou influenciando no experimento, e a temperatura média se manteve constante durante todo o período. E aqui nós temos os resultados obtidos nas análises de água percolada nos lisímetros de 0,45 metros tratados com o triadimenol. Nós podemos observar na coluna direita a concentração que teve dos resíduos de triadimenol em miligramas por litro na água percolada, em função dos dias após a aplicação
E na coluna da esquerda, nós temos o volume de água que foi acumulada com o passar desses dias. Então, pessoal, em ambos os solos foram encontrados resíduos do triadimenol já nas primeiras amostras de água percolada, em concentrações maiores nas amostras do LVAD, que é o que está na direita, comparadas ao LVDF, que é o que está na esquerda. Nós podemos ver que os resíduos do triadimenol foram encontrados em todas as amostras de águas analisadas, o que revela uma lenta lixiviação dos compostos nos dois solos estudados. E aí, no final dos 150 dias, as quantidades totais de resíduos transportados a profundidade abaixo de 0,45 metros foram estimadas de apenas 6,7 no LVAD e de 2,1 no LVDF, e em relação, à quantidade total aplicada desse fungicida. Nessa figura, mostra os resultados da adição de 15 litros de água por dia a cada um dos lisímetros durante 2 semanas. Vocês podem ver que a partir dos 150 dias, que é onde está mostrando da setinha vermelha, desde a aplicação do composto, resultou em uma contínua remoção dos resíduos, o que confirmou a lenta e a persistente lixiviação desses resíduos. No caso dos lisímetros de 0,90 metros, não foram detectados resíduos na água percolada naqueles do LVDF até o final do período da coleta. Já para os lisímetros do LVAD, em 2 deles foram detectados apenas traços do triadimenol e somente nas últimas coletas. No outro lisímetro do LVAD, foram detectados resíduos na água coletada a partir de 20 dias desde a aplicação, com posterior detecção até o final do período da coleta. Então, essa lixiviação atípica nesse lisímetro pode ter sido resultante de um maior fluxo de água que tinha nele, e aí resultou em um arraste mais intenso dos resíduos após as primeiras chuvas, que foi as que eu já havia comentado em um slide anterior. Mesmo nesse lisímetro, a quantidade total que foi transportada a profundidade abaixo de 0,90 metros, no final do período de 150 dias desde a aplicação, foi estimada em torno de somente 0,3% da quantidade total aplicada, ou seja, mínima. Nesse artigo também, pessoal, foi citado um trabalho feito por Carvalho e alguns colaboradores em 2002. E nesse trabalho, eles investigaram a degradação do triadimenol em solos também da região de Lavras, tendo encontrado valores estimados de meia-vida do composto em torno de 220 e 290 dias, em amostra dos mesmos solos utilizados nesse artigo. Esses resultados reforçam a assertiva feita anteriormente, de que a baixa lixiviação do triadimenol nesses solos é resultado da elevada absorção do composto e não da sua rápida degradação nos solos. Um outro trabalho também citado, feito por Mastrangelo, em 1999, ele investigou a lixiviação do triadimenol, só que em condições de laboratório. Ele pegou uma amostra de solo desestruturado e colocou em tubos de PVC de 5 e de 10 centímetros de altura. Aí ele fez uma simulação de 60 milímetros de chuva sobre essas colunas de solo e resultou na percolação de quantidades totais inferiores a 1% da dose aplicada. Isso nas colunas de 5 centímetros. Não foi detectada resíduos do composto na água percolada nas colunas de 10 centímetros. A maior lixiviação do triadimenol observada nesse trabalho é atribuída ao maior volume de chuva durante o período experimental. E a morfologia de solo foi mais completa nesse estudo. Então, pessoal, os resultados que foram descritos anteriormente mostraram, que o triadimenol possui uma baixa mobilidade nos solos estudados. Como esses solos são tipicamente bem profundos, com o lençol freático, que é localizado a vários metros de profundidade, os riscos de contaminação da água desse lençol e até de poços ou minas d'água é praticamente mínimo ou desprezível. E esse trabalho também indicou que a lixiviação do composto foi observada principalmente nas colunas de 0,45 metros,
especialmente naquelas do LVAD. E essa lixiviação ocorreu logo nas primeiras chuvas, devido ao tempo insuficiente para ter aquela completa interação do triadimenol com a matéria orgânica do solo. E depois disso, houve uma interação mais completa do triadimenol com os coloides, e com isso a lixiviação foi sendo reduzida. Porém, foram detectados resíduos desse fungicida, embora em quantidades muito baixas em relação à dose aplicada. Os resíduos desse fungicida não apareceram nas colunas de 0,90 metros do LVDF, ou apareceram, em concentrações muito baixas do LVAD. Essa baixa mobilidade do triadimenol, ela é atribuída à elevada absorção do composto na matéria orgânica dos solos, e não à sua alta degradação. Então, a gente percebe que parte dos resíduos pode ser lixiviada mais rapidamente, por causa das chuvas intensas após essa aplicação, devido ao tempo insuficiente para ter aquela interação completa do triadimenol com a matéria orgânica do solo. Conforme já foi citado pela Mari, o triadimenol é um composto que apresenta o valor de KOW de 3,2, sendo um composto bastante lipofílico. Já os valores de KD, que é o coeficiente de absorção, foram calculados, e o valor do triadimenol no LVDF é 4,7 e do LVAD é 3,9. Por isso que a lixiviação foi um pouco mais intensa no triadimenol do LVAD, porque o KD era menor. Por fim, pessoal, mesmo com esses resultados e devido à alta estabilidade do triadimenol e também à prática de aplicações anuais do composto, como no caso da cultura do cafeeiro, ainda é necessário realizar mais estudos sobre o efeito dessas aplicações repetidas do composto lixiviado do solo, a fim de evitar maiores contaminações do lençol freático com os resíduos que podem ser causados por esse fungicida. Nós agradecemos muito pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição.